Imagina você vivendo de boa, sua vidinha pacata num reino medieval, quando do nada o céu escurece de uma forma sinistra. Você olha pra cima e, rapaz, dá de cara com um dragão vermelho gigantesco, uma fera colossal pousando com todo o peso nas muralhas da sua cidade. O desespero bate na hora. Os soldados, que não são bobos, puxam suas armas e disparam aquele ataque mágico poderoso que treinaram a vida toda pra usar. Rola uma explosão gigantesca, poeira pra todo lado. Todo mundo acha que o monstro foi de arrasta pra cima, mas quando a fumaça baixa, o bicho tá intacto. Ele respira fundo e solta uma rajada de fogo absurdamente assustadora sobre a capital. O pânico come solto, a galera gritando achando que é o apocalipse, mas de forma inesperada, o dragão simplesmente levanta voo e vai embora. Sabe por quê? Aquilo não foi um ataque de destruição, foi apenas um aviso brutal pros humanos. Mas peraí, como chegamos nesse ponto caótico? Pra entender, a gente precisa voltar bastante no tempo, numa viagem pro passado, direto pras profundezas de uma floresta mística cheia de bestas mágicas. Lá, uma jovem dragoa cuspidora de fogo procura um canto tranquilo e acha uma caverna isolada para montar seu ninho. Ela bota um único ovo vermelho e solta uma chaminha em cima dele só para manter o bebê aquecido. Uma cena fofa, né? Mas a felicidade dura pouco tempo. Quando a mamãe dragoa sai para dar um voo rápido, ela é surpreendida por caçadores humanos armados e acaba abatida. Ela morre ali mesmo, deixando seu ovo desprotegido e esquecido na escuridão. O tempo passa e a natureza tem o seu jeito louco de resolver as coisas. Uma gata mágica muito esperta, da espécie Cat City, que estava prenha, acaba tropeçando na mesma caverna e, atraída pelo calor e segurança, se acomoda e dá à luz uma ninhada inteira de gatinhos fofos. E é exatamente nesse momento, enquanto a mamãe amamenta na maior paz, que aquele ovo de dragão esquecido começa a rachar. De dentro dele sai um filhotinho minúsculo e frágil. O lagartinho dá uns passos desajeitados e vai direto na direção da gata. Ela dá uma cheirada e percebe que não cheira a perigo. O instinto materno bate forte. Sem hesitar, ela adota o mini dragão, apresentando ele para os gatinhos como um novo irmão. Ela puxa ele para esquentar nos pelos e dorme pensando com o maior carinho no que aquele bebezinho estranho vai virar quando crescer. No dia seguinte, a rotina de treino já começa no maior pique shonen. A mamãe gata leva a turminha pra floresta pra aprender a caçar ratos e manda real. Eles não são gatos normais. A espécie Cat City usa magia. Os gatinhos já começam a soltar pequenos feixes de eletricidade, provando que o sangue mágico corre solto. O dragãozinho fica inspirado, se concentra todo, leva um tombo e, cospe uma bolinha de fogo perfeita. A família inteira vai à loucura de orgulho, mas a vibe incrível é cortada. A mamãe gata manda todos ficarem em silêncio absoluto. Eles se escondem no matagal e observam caçadores humanos marchando por ali. A gata explica, muito séria, que os humanos chamam o lugar de Floresta dos Novatos e vêm caçar animais por esporte. Ela avisa, embora existam humanos gentis, a maioria é cruel e os felinos são presas de luxo. Ela faz eles prometerem gravar o cheiro daquelas pessoas e fugir caso sintam ele de novo. Os dias passam e a tragédia resolve bater na porta de novo. Um gigantesco pilar de luz mágica desce do céu e atinge de cheio a mamãe gata. O corpo dela começa a brilhar intensamente. Ela entende na hora. Algum humano poderoso em algum lugar está usando uma magia de invocação para levá-la. Os filhotes entram em pânico total, chorando e implorando para a mamãe não ir, mas a mamãe, forte como sempre, tenta acalmar a molecada. Ela diz que eles já são caçadores esplêndidos e pede para se manterem unidos na floresta perigosa. Num último momento de cortar o coração, ela diz ao dragãozinho que os verdadeiros irmãos dele vão cuidar bem dele se sentirem o cheiro dela nele. Declarando todo o orgulho, a mamãe gata some num brilho ofuscante, deixando os filhotes aos prantos. Os anos passam voando, os gatinhos crescem e saem da caverna para seguir seus próprios caminhos. Mas o nosso prota decide ficar. Ele não consegue abandonar aquele lugar que guarda todas as memórias da sua mãe. Ele passa os dias na solidão, sobrevivendo e aplicando as exatas técnicas de pegar rato que ela ensinou lá no começo. Até que um belo dia, o jovem dragão acaba esbarrando em dois dos seus irmãos felinos. Eles cresceram e agora têm suas próprias famílias. O dragão fica maluco de alegria e assume na hora o papel de tio babão. Ele passa a ensinar os sobrinhos a caçar, passando lições valiosas como nunca deixe o rabo em pé no mato. Durante um desses treinos, eles avistam caçadores armados e o dragão alerta os pequenos com extrema seriedade para jamais chegarem perto daqueles. A visita passa, o dragão volta à lutina até que uma gata branca, exausta, aparece na caverna pedindo abrigo para dar à luz. Ela conta que o pai sempre falou de um grande gato com asas, seu irmão, que o receberia de braços abertos. O dragão percebe que ela é sua sobrinha e que o amor da família sobreviveu. O bichão não aguenta e chora rios de emoção. Com o passar das estações, o prota atinge a fase adulta, virando um monstro colossal com um poder imenso, capaz de falar com os espíritos da natureza. É aí que a ficha cai. Ele percebe que não é um gato, mas sim um dragão. Ele tenta explicar isso cheio de dedos, mas os gatinhos não dão a mínima. Só pedem pro titio continuar as aulas de magia. Para eles, família é amor. Infelizmente, a paz na floresta é brutalmente estilhaçada. Durante um voo, o dragão testemunha uma cena revoltante. Caçadores invadiram e massacraram dezenas de Cat Cities indefesos. Ao ver um humano escorando cruelmente a sua sobrinha gata branca, ele é consumido por uma fúria incontrolável. Sem piedade, ele incendeia
sacaneia os caçadores vivos com chamas impiedosas. Observando eles virarem cinzas, reflete que matar para sobreviver é da natureza, mas dizimar por puro luxo é uma maldade imperdoável. Dominado pelo luto, ele voa para a capital do reino humano para dar o seu ultimato, nos trazendo exatamente para aquela cena épica do começo do vídeo. Diante dos soldados inúteis, ele se declara o protetor dos gatos. Ele queria queimar tudo, mas lembrando que também há humanos gentis, dita sua nova lei absoluta. É proibido matar os gatos da floresta por motivos fúteis. Quem quebrar a regra sentirá o terror de suas chamas. O recado foi dado e ele retorna ao lar. Dando um salto no tempo, a gente corta para um castelo humano no meio da madrugada. Um jovem príncipe foge do quarto para treinar magia escondido. Ele tenta usar feitiço de fogo numa folha, mas falha feio. Frustrado, ele desabafa com um pequeno gatinho que o observava, dizendo que tem magia fraca e precisa provar seu valor pro rei. O gatinho solta um miado de incentivo. O moleque se anima, tenta de novo e, consegue incendiar a folha, comemorando com um amigo peludo. O príncipe suspeita que o bicho é da floresta e lembra da aula do tutor. Se achar um gato, devolva com educação, senão o lendário dragão imperial destrói o reino. Ele pede pro gato voltar pra casa e o felino some. Mas na noite seguinte, lá tá ele de novo. Uma amizade belíssima se forma. O gato aparece toda noite para observar o treino. Eles chegam a dividir a marmita, com o gato trazendo frutas e o príncipe oferecendo pão roubado da cozinha. Inspirado na magia natural do amigo, o menino promete treinar dobrado. Enquanto isso, o rei e conselheiros discutem tensos a presença do Cat City ali. O rei pontua que o filho não sequestrou o animal e lembrou que o dragão imperial já foi misericordioso antes. O príncipe entra confiante de que o dragão conversaria antes de qualquer ataque. Aí é que o bicho pega. O temido dragão imperial rasga os céus e pousa com estrondo nas ruas, espalhando terror e colocando a guarda em alerta absoluto. O clima pesa, mas antes do pior, o gatinho do príncipe caminha tranquilo no meio das lanças e fica cara a cara com o gigantesco dragão na praça. Um dos comandantes pergunta se alguém entende felinês e um soldado serve de intérprete. O gato explica que fez amizade com o príncipe e quer ser o professor de magia dele, pois os métodos humanos são chatos. O dragão rejeita na hora, lembrando do perigo, mas o moleque corre para proteger o amigo. Usando de um QI gigantesco, o gatinho diz: se ele aprender e virar um ótimo rei, os humanos tratarão os gatos com gratidão absoluta. O dragão fica boquiaberto com a esperteza da névoa e decide pedir permissão pessoalmente ao governante. Para não destruir tudo e caber no lugar, o imenso dragão lança um feitiço e se transforma num pequeno e adorável gato-dragão. Ele entra na sala do trono caminhando de boa com o príncipe. Lá, ele se apresenta como o protetor da floresta. O rei se mostra profundamente honrado e o chama de grandioso dragão imperial, sabendo que aquela aliança mudaria o poder dos reinos. Confuso, o dragão recusa o título e diz que prefere ser chamado pelo que realmente é, um gato-dragão, já que foi criado com todo o amor por uma família de felinos. Com a aliança selada e a bênção do rei, os anos passam. O príncipe vira um rei poderoso e compartilha essa nova magia com seu povo. Uma era de paz floresce. Vira tradição. A cada bebê real que nasce, os gatinhos da floresta aparecem para brincar e ser guardiões da criança. O brasão do reino vira um dragão e um gato juntos, marcando uma terra onde nenhum humano machucará um felino. A gente começa esse recap voltando exatamente para aquela nossa amada e super protetora mamãe gata, a lendária Cat City. Logo no momento em que ela se despede com muito orgulho dos seus antigos filhotes, que já estão grandinhos e prontos para encarar o mundão mágico afora. A cena então dá um corte seco e nos joga direto para dentro dos muros de uma prestigiada escola de magia humana. Lá, conhecemos uma jovem bruxinha extremamente insegura, medrosa e que treme na base por qualquer coisa. Ela tá no meio de um teste prático, suando frio para tentar realizar um feitiço de invocação. E, pro choque absoluto de todos os professores de queixo caído ao redor, a garota consegue invocar logo na sua primeira e desajeitada tentativa ninguém menos que a poderosa Cat City, uma proeza mágica absurda que normalmente levaria dias de muito suor e rituais complexos para qualquer mago experiente conseguir realizar. A gata mágica bate o olho na garota, percebe na hora sua total falta de confiança e logo pensa: pronto, o universo jogou no meu colo mais uma cria carente precisando dos meus cuidados. Como seus próprios filhos já voaram do ninho, o instinto fala mais alto e ela decide assumir essa figura materna, prometendo internamente cuidar e orientar a bruxinha no seu treinamento mágico. O impacto psicológico e a pressão de ter uma gata mágica falante como familiar são tão grandes que a pobre anerroça não aguenta a emoção. A visão dela escurece e ela simplesmente desmaia, caindo dura no chão da escola. Mais tarde, com a garota já recuperada, o treinamento prático começa de verdade num campo de batalha isolado. A anerroça levanta seu cajado e tenta lançar um feitiço ofensivo chamado Agulhas de Gelo. Mas o que sai da ponta é apenas um cristalzinho de gelo patético e totalmente inofensivo. Vendo a frustração da menina, a gata resolve mostrar na prática como é que se faz o estrago. Sem nenhum esforço, a familiar dispara um feitiço elétrico colossal usado para caça pesada, que estilhaça e derrete completamente a parede de pedra do campo. A garota entra em pânico total, duvidando da própria capacidade e achando que nunca vai conseguir atingir aquele nível. Mas a nossa mamãe gata tem uma paciência infinita. Ela encoraja a jovem e ensina um dos maiores segredos dos animes shonen. Os humanos conseguem
conseguem focar a sua mana muito melhor quando gritam em voz alta o nome da magia. A Nerrosa engole o medo, toma coragem, respira fundo e manda a palavra mágica num grito estrondoso. Pou! Ela dispara uma explosão de raios massiva e devastadora, que deixa até a própria garota boquiaberta com o seu imenso talento oculto. No dia seguinte, a gata acorda a garota super cedo, sem dó nem piedade, e arrasta a bruxinha pro campo. A ordem é clara: spamear o feitiço Electrilete repetidas vezes. A gata explica a lógica brutal da magia. A mana no corpo funciona exatamente como a resistência física dos músculos. Quanto mais você gasta sua energia até o talo e depois recupera, mais forte o seu limite se torna. A bruxinha gasta tudo que tem, tenta lançar mais uma agulha de gelo, mas o feitiço ainda sai muito fraco e ela desaba no chão de exaustão. Mais tarde, no refeitório, as amigas de Anerrosa ficam impressionadas ao notar que a garota tímida agora devora montanhas de comida no café da manhã só para conseguir tancar o ritmo pesado do treino. Observando de longe, a mamãe gata enche o peito de um profundo orgulho. Enquanto isso, o professor da escola fica tão fascinado com os resultados da gata que abre uma exceção e dá uma permissão super VIP para Cat City circular livremente pelas instalações, justificando a mamata em nome da pesquisa de criação de bestas mágicas. E a felina aproveita cada segundo da liberdade. Durante a tarde, enquanto a Anerrosa estuda teoria e fica exausta muito mais rápido por falta de mana, a gata sai para caçar nos bosques da escola. E a sorte grande sorri para ela. Ela captura um rato mágico elétrico super ágil e raríssimo. Sem pensar duas vezes, ela devora com gosto a joia brilhante que fica na testa do bicho. À noite, o clima ganha um tom revelador. A gata tem uma conversa com o professor em sua sala e solta a bomba. No passado, ela criava seus filhotes e até dragões escondidas nas profundezas da Floresta dos Novatos. O professor quase cai da cadeira ao descobrir a terrível verdade de que o lugar que os humanos julgam ser tranquilo para iniciantes, na realidade é uma autêntica masmorra cheia de monstros mortais. O dia exaustivo finalmente termina na temida hora do banho. Um momento que a felina detesta. Mas aqui, a Anerrosa prova que tem um talento absurdo. Ela demonstra um controle térmico impressionante, usando sua magia de forma pura e sem cajado para esquentar a água da banheira milimetricamente na temperatura perfeita. Enquanto a garota esfrega a cauda suja da gata, dizendo que aquilo é uma forma de agradecimento, a Cat City estreita os olhos e suspeita que aquele banho tortuante seja na verdade uma vingancinha silenciosa pelo treino espartano do dia. Antes de irem finalmente dormir, a bruxa ensina a escrita e a leitura humana pra gata, fortalecendo esse vínculo lindo onde as duas crescem e aprendem juntas. Mas a paz é sempre uma ilusão passageira, né? Durante uma aula de invocação em grupo, um erro catastrófico e bizarro acontece no círculo mágico. Um portal sombrio rasga a realidade bem no meio da sala, ligando a escola direto pro mundo dos demônios. O caos é instantâneo. Monstros de baixo nível começam a invadir freneticamente o saguão. Os alunos e professores suam a camisa e lutam bravamente, disparando magias para conter o avanço. Mas um gigantesco demônio maior aparece. O pânico absoluto domina o recinto. A situação é dada como uma derrota certa. É exatamente aí que o maior plot twist cômico da história rola solto e quebra toda a atenção. O monstrão de dar pesadelos desaba no choro e grita a plenos pulmões: mamãe! Sim, galera, o assustador demônio maior é ninguém menos que o filho adotivo da gata. Ele conta, quase chorando, que entrou em puro desespero quando foi procurá-la na antiga floresta e viu que ela e o dragãozinho tinham sumido. Com a sua tranquilidade de sempre, a gata passa a pata no monstro, diz que os filhos precisam sair do ninho e apresenta a fera colossal para os professores perplexos, como se fosse apenas o seu filhotinho de estimação. Aproveitando a energia do portal dimensional aberto, a Cat City tem uma ideia insana. Ela obriga o filho demônio a ficar ali ancorado e transformar a sala de treino numa pequena masmorra real para testar os alunos humanos. O demônio, que tinha ido lá só para fechar a fenda, avisa que isso é perigoso, mas ele nota imediatamente uma coisa chocante. A gata gulosa absorveu tanta mana comendo ratos mágicos que nem parece mais ser da sua espécie normal. O poder mágico estendeu a sua expectativa de vida drasticamente. Radiante com a novidade, ela bate o martelo e decreta soberana que vai ficar ali na escola o tempo que for necessário para criar a Anerrosa com todo o amor até a fase adulta. Um salto temporal enorme e emocionante acontece. Anos se passam voando. A escola evoluiu e se tornou uma instituição de magia de elite, famosíssima. Os novos alunos fofocam assustados pelos corredores sobre a iminente chegada de uma nova professora lendária e invencível, a temida bruxa da tempestade de gelo. E adivinha quem é a verdadeira lenda? A nossa nova waifu suprema? A Anerrosa. Agora uma mulher adulta, imponente, belíssima e com um poder destrutivo imenso, acompanhada pela inseparável Cat City, que agora possui majestosas duas caudas mágicas. O reencontro nostálgico na antiga sala da masmorra com o velho professor, que agora virou o diretor da escola, é cortado por mais comédia. O temido demônio maior, agora escondido numa forma de gatinho preto alado e cheio de chifres, pula do portal para dar uma bronca na mãe por andar perambulando em áreas perigosas. O resultado? Ele toma um esporro monumental da gata por tratá-la como uma idosa indefesa na frente dos humanos. Na sala dos demônios, o grandalhão implora de joelhos para a mãe parar de tratá-lo como um bebê frágil na frente dos humanos, argumentando que ele é o mestre da masmorra e precisa manter a sua pose de terror intacta. A gata sarcástica
ginástica só dá risada do desespero dele. Voltando ao pátio ensolarado da escola, um grande evento tá rolando. A poderosa professora Anerrosa vai ser apresentada oficialmente aos alunos novatos que aguardam ansiosos. Mas na hora do vamos ver, a garota trava totalmente. A sua velha timidez da infância bate forte. Para salvar a pátria e evitar o vexame colossal, a heróica Cat City assume os holofotes. Ela pede desculpas pelo nervosismo da moça e bota o hype lá nas nuvens, garantindo que a bruxa é uma maga excepcional e didática. Com esse caloroso apoio moral gigante da mamãe adotiva, a Anerrosa respira fundo, toma coragem e arrasa num discurso super acolhedor. Dias depois, a rotina acadêmica já tá a mil. Uma aluna chora de pura frustração no corredor por estar travada no 17º andar do temido labirinto. A Anerrosa se aproxima com carinho e revela o seu grande segredo. Ela explica que a técnica da aluna está perfeita. O que falta é expandir a reserva de mana. Com um brilho nos olhos, ela conta a história de superação sobre o seu doloroso treino espartano de esgotar a magia toda manhã. Inspirada pela ídola, a aluna implora para entrar na rotina. O efeito cascata é maravilhoso. A turma inteira fica sabendo e vai suar a camisa no treinamento insano da professora. O esforço compensa de um jeito épico. A turma vence o desafio e chega na tão sonhada câmara final. A voz sinistra, profunda e aterrorizante do mestre da masmorra ecoa, ameaçando os vencedores. Mas os alunos olham ao redor e só veem uma enorme estátua de pedra estática. Em vez de medo, eles começam a cochichar, frustrados, reclamando que queriam mesmo era ver a famosa e adorável forma de gatinho do mestre. Sim, a mamãe gata tinha espalhado o seu maior e mais vergonhoso segredo para todos. Sem saída e com o ego estilhaçado pela quebra de expectativas dos jovens, o temível demônio maior engole o orgulho e assume a sua forminha fofa de gatinho minúsculo pro delírio absoluto da galera. Com o sucesso estrondoso da turma, a Anerrosa decide inovar. Ela propõe ao diretor que os alunos comecem a aceitar missões reais e perigosas de campo em parceria com a guilda de aventureiros locais. O diretor treme na base, mas ela garante que assume as negociações. Na primeiríssima missão oficial, a tensão rola solta. A professora e os veteranos ficam na torre de vigia. De repente, um sinalizador de socorro brilha rasgando o céu da floresta. A professora não pensa nem meia vez. Ela dispara pelos ares como um míssil balístico supersônico voando da torre para salvar a sua molecada. A Cat City fica rindo até doer a barriga ao ver a supervisora, sempre séria, agindo no desespero como uma paramédica maluca. No fim das contas, graças à agilidade absurda da maga, todos voltam inteiros e vivos. Alguns alunos choram, frustrados por não terem caçado nenhuma fera e por tomarem bronca dos caçadores velhos. Mas a Anerrosa ensina, como uma verdadeira lenda viva, que recompensas não importam. Ela dita a regra de ouro: retornar vivo e inteiro para casa é a mais grandiosa e valiosa das vitórias. O emocionante ano letivo se encerra numa linda cerimônia de formatura, com os chapéus voando alto pelo céu. Um orgulho imenso preenche o peito da professora Anerrosa. A Cat City sorri vendo a evolução da sua cria, e o demônio gatinho observa tudo timidamente escondido, fechando perfeitamente essa saga mágica. Logo em seguida, o imponente dragão transformou a sua enorme caverna num verdadeiro refúgio VIP de maternidade, um santuário seguro para as gatas grávidas Cat City darem à luz na paz. O clima parecia mil maravilhas, com dois casais felinos chegando de boa. Só que a calmaria é estilhaçada quando o dragão percebe que uma das futuras mamães está com a perna gravemente ferida e sangrando. Ao ser questionada, a gata solta o verbo: humanos gananciosos tentaram capturá-la na crocodilagem pelo valor da sua pele no mercado negro. Mano do céu! Ao ouvir isso, o dragão é tomado por uma fúria avassaladora de fazer vilão de shonen tremer na base. Ele levanta voo boladão para meter a porrada nos caçadores. Porém, ao chegar no local, rola um hilário Uno reverso. Ele encontra os humanos já rendidos, humilhados e amarrados no chão. Acredite se quiser, mas os outros gatos jovens, consumidos pela clássica fúria vingativa de anime, estão usando magia pesada para eletrocutar e punir os bandidos. Os caras estavam tomando choque até confessarem o plano maligno. Apesar da raiva da galera, o prota alado intervém como a voz da razão e dá aquele esporro de pai. Ele destaca que a prioridade inquestionável é cuidar da mãe ferida. Usando seu QI de criatura milenar, ele alerta que matar os humanos ali poderia desencadear uma guerra internacional. A solução do paizão é que os felinos escoltem os caçadores para a cidade para serem julgados pelas leis humanas. Deixando a escolta tática com os jovens, o dragão volta voando a toda para a caverna, porque o parto tá prestes a estourar. Mas, ao pousar, eita lasqueira, a perna da gata aparece curada. Um gato jovem confessa que usou magia de cura nela, mas o feitiço foi tão bruto que energizou os filhotinhos e adiantou o parto. O caos se instaura, e a outra gata, contagiada pela gritaria, também entra em trabalho de parto na mesma hora. Mantendo a postura nesse manicômio, o dragão ordena que todos entrem na caverna. Após a confusão, os gatinhos nascem saudáveis. O dragão ri e lembra a todos em tom de zoeira que eles próprios eram daquele tamanho há apenas um ano. Ele os incentiva a treinar as habilidades de caça para servirem de exemplo. Enquanto os maiores saem animados para comemorar, o dragão descansa. A cena fecha
fecha muito hilária. Um recém-nascido desajeitado morde a garra indestrutível do dragão com vontade. O moleque tem sangue nos olhos. O anime avança uns 2 meses e os gatinhos estão sendo desmamados. Para a primeira refeição sólida, os pais decidem caçar e o dragão faz o bico de baba. Durante a tranquilidade, aquele gatinho mordedor de garra demonstra uma fascinação bizarra, ficando de pé, parecendo um humano. Essa cena inusitada faz a mente do dragão viajar sobre o trágico destino dos gatos que escolhem viver com humanos, uma escolha cheia de perigos. Como um paizão, ele tenta aconselhar o pequeno aventureiro a ficar na floresta, mas o teimoso ignora. Mais meio ano passa e chega a hora de aprenderem magia. Para facilitar a didática, o dragão reduz seu tamanho, virando apenas um pequeno gato alado de cor vermelha vibrante. Mano, se vendessem pelúcia disso, eu comprava 10. Os filhotes ficam maravilhados com as asinhas e enchem ele de abraços, mas a lição fica séria. O dragão explica que caçar não é fácil. Para provar, ele conjura a ilusão de um urso gigante, fazendo os gatinhos borrarem as calças e correrem de pavor. Com a lição ensinada, ele revela que a magia é a principal defesa e ensina feitiços elétricos. Pouco depois, uma visita aparece. Um humano. O forasteiro revela ser um príncipe da realeza, grande aliado dos gatos da região. Longe de sentirem medo, os filhotes ficam fascinados com a presença do cara e começam a comentar que adorariam dar um rolê numa cidade humana. O dragão suspira pesadamente, fechando a cara com ranço e lamentando intimamente não ter barrado o príncipe, sabendo que o contato com humanos desperta a vontade de explorar o mundo. O bagulho corta para a primeira expedição real para longe de casa, com o dragão na forma de mascote. Enquanto a maior parte da ninhada caminha tensa, o dragão carrega o gatinho destemido pelo nascô. Ao contrário dos irmãos apavorados, o folgado age com uma naturalidade absurda, balançando as patinhas enquanto tenta caçar uma mosca. O dragão continua liderando até que manda todos subirem nas árvores. Lá do camarote VIP da selva, eles observam aventureiros humanos que são emboscados por lobos. O dragão aproveita a atenção para dar uma aula teórica. Ele explica que por não possuírem garras, os humanos precisam de armas e feitiços mágicos para sobreviver. A batalha campal rola solta, deixando os filhotes maravilhados quando um mago usa um cajado para conjurar um ataque elétrico duplo que frita os lobos. No dia seguinte, um momento emocionante marca a floresta. A hora dos irmãos mais velhos deixarem o ninho. O majestoso dragão, de volta à forma colossal, discursa emocionado que eles estão livres para viverem do jeito que quiserem. Após as despedidas cheias de lágrimas, o sábio dragão alerta os menores para treinarem pesado para a própria partida no ano seguinte. O ciclo da vida não para. Assistimos ao nascimento de uma nova ninhada nas profundezas da caverna. A geração intermediária, que até ontem era bebê chorão, agora assume com muita marra o papel de irmãos mais velhos. Eles levam a ordem do dragão a sério e organizam uma reunião secreta no escuro úmido da pedra. Um dos gatinhos, querendo meter o louco, propõe um pando audacioso para provar o quão brabos se tornaram. Eles discutem a emboscada e unem as patinhas fofas para selar o trabalho em equipe. Eita lasqueira, é aí que o circo pega fogo. Eles surpreendem o dragão gigante ao trazerem para casa, usando apenas uma magia de levitação pesada, um enorme urso pardo de verdade, totalmente desmaiado. Os filhotes menores ficam com os olhinhos brilhando, maravilhados com a força dos irmãos. Os moleques se acham os reis do pedaço e explicam, cheios de arrogância, que fariam um prota de Isekai morrer de inveja, que derrotaram a besta sem sofrer nenhum arranhão, graças a um plano tático genial. No entanto, o nosso dragão fica absolutamente furioso, perde todas as estribeiras possíveis e dá um esporro monumental nos gatos atrevidos. Ele berra com toda a força que o ensinamento básico era sempre fugir de ursos gigantes ou humanos, pois lutar de frente com eles é atestado de óbito, garantido. A notícia do feito vira fofoca na floresta, deixando os adultos chocados. Chega então o tão aguardado e choroso dia da partida dolorosa, onde os felinos adultos deixam o mestre. O dragão os reúne na saída e pergunta quais são os verdadeiros objetivos de vida de cada um ali. Os felinos compartilham sonhos muito variados: criar família no conforto da mata, dominar o lago limpo, achar novos territórios e a vontade de morar e lucrar no país rico dos humanos ambiciosos. O clima era de uma triste despedida, super normal e pacífica, até que a vez de um gato de pelo cinza claro chega. Ele dá um passo à frente e declara com uma convicção cega que seu grande objetivo de vida é, pasmem, virar um aventureiro humano oficial. A declaração bombástica deixa a galera confusa, mas o felino revela que andou praticando magias pesadas nos bastidores do mato. De repente, ele usa uma magia de ilusão apelona e se transforma numa fumaça brilhante no exato garoto humano adolescente segurando um cajado de mago clássico nas mãos ágeis. O choque é geral na multidão de 4 patas. O próprio dragão ancestral trava a mente por completo.
completo, paralisado de pura incredulidade com a cena absolutamente bizarra acontecendo no quintal de sua casa tranquila. Percebendo imediatamente que o mestre dragão ia surtar de vez e colocar fogo em todo mundo, o espertinho garoto gato junta rapidamente os parças corajosos que queriam ir para a cidade, joga a galera nos próprios ombros e na cabeça e todos fogem correndo felizes da vida, se despedindo às pressas antes do churrasco de bafo de fogo. Apesar do susto e de confessar para si mesmo que nunca presenciou uma partida tão caótica, o imenso dragão observa os malucos se afastando felizes pela estrada. Ele deseja intimamente no seu velho coração de escamas que todos os seus protegidos tenham uma vida longa, maravilhosa e cheia de realizações nas tavernas do mundo humano. Imagina curtir a caminhada solitária de Lei à noite, de boa, refletindo sobre como faz tempo que não sai do seu território. Esse é o começo da jornada do nosso prota de hoje, um gato preto mágico Styles e cheio de marra que decide ir para a cidade. Para entender o que o levou a quebrar a rotina, a história nos joga num flashback. Vemos o gato conversando com o sobrinho, um gatinho alado super fofo que o convence a visitar o castelo. O motivo? O rei humano acabou de ter um herdeiro legítimo. Como os outros gatos queriam uma avaliação do bebê, o gato preto, mesmo resmungando que detesta humanos, mostra o coração mole e aceita a missão para manter a honra da raça. De volta ao presente, o nosso prota usa magia para saltar pelos telhados, cortando a noite como um ninja. Ao chegar na fortaleza, ele fica de boa numa cama confortável antes de procurar o herdeiro. Mas eita lasqueira, para surpresa do felino, ele dá de cara com o príncipe recém-nascido. O bebê se assusta e começa a chorar, mas a criaturinha agarra a cauda do gato e ri. O prota percebe que bebês agem igualzinho a gatinhos. Logo em seguida, a cuidadora do bebê entra e reconhece o visitante como um dos raros gatos da floresta protegida pelo dragão imperial. Tentando manter a pose de mística para não passar vergonha, o gato disfarça que estava apenas passeando e acabou brincando com o príncipe sem querer. A mulher revela que foi graças à sua presença que o pequeno não teve crises de choro. Nesse momento, o gato preto toma aquele golpe crítico de vergonha ao perceber uma falha de etiqueta. Ele deveria ter se apresentado aos pais antes de invadir os aposentos. Na sala do trono, o nosso prota é recebido por um rei gigante, de voz estrondosa que lembra um urso selvagem, mas o monarca o recebe com extrema empolgação. O rei o reconhece como o herói que derrotou um urso gigante sozinho e pede uma avaliação sincera do caráter e do futuro de seu filho. O gato preto, desconfortável e suando frio, explica que é impossível julgar a personalidade de um bebê tão novo. No canto da sala, uma gata branca se diverte com o desespero do herói. O rei insiste na avaliação sincera, sem bajulações, deixando o gato com uma cômica responsabilidade nas patas. Ao iniciar a avaliação, Kurobane percebe que julgar um recém-nascido que nem se move é uma tarefa impossível. O bebê chora, mas basta o felino balançar a cauda para o príncipe se acalmar e rir, mostrando que uma conexão especial nasceu ali. Kurobane decide que precisará de mais tempo para fazer uma avaliação justa e resolve ficar. A gente acompanha uma montagem fofa do tempo passando rápido. Vemos o príncipe crescendo saudável, correndo pelos corredores e brincando com o felino pelas janelas ensolaradas do palácio. Anos depois, o príncipe já é um garoto bem mais velho e ágil. Ele vai até o campo de treinamento militar e encontra Kurobane ao lado do rei. O monarca explica ao filho que o gato estava ausente porque foi cumprir uma missão vital, entregar suprimentos para uma nação aliada que luta contra o exército do rei demônio. O jovem príncipe, com aquele sangue quente de herói shonen, fica empolgado e expressa o desejo de lutar também. Mas seu pai o lembra de que um rei não pode agir por impulso ou sozinho. O rei relembra com nostalgia de quando era criança e vivia fugindo de ursos, exaltando novamente Kurobane. Nesse instante, a gata branca se aproxima e fica chocada ao ouvir a história antiga. O rei decide soltar outra bomba. Revela que quando Kurobane era apenas um filhotinho, ele e seus irmãos derrotaram um urso juntos na floresta. A gata branca percebe na hora que Kurobane é um dos gatinhos daquela lenda famosa do reino. Em um rápido flashback, vemos os filhotes com um homem misterioso. Kurobane confessa com saudade que não vê seus irmãos há muito tempo, mas desconfia que alguns estejam vivendo escondidos bem ali na cidade dos humanos. Toda essa calmaria é interrompida quando heróis chegam ao castelo para agradecer ao rei pelos suprimentos de Kurobane. O rei os recebe com uma linda cerimônia, mas aí rola a grande reviravolta. Um dos aventureiros, ao passar pela comitiva, dá uma piscada cúmplice para os gatos. A gata branca junta as peças e entra em choque ao perceber que o irmão de Kurobane realmente se tornou um aventureiro lendário, lutando na guerra contra o rei demônio. Mano, imagina a árvore genealógica dessa família de gatos. É só prota apelão. Após a cerimônia, o jovem príncipe acaba sumindo de novo, mas Kurobane já conhece os esconderijos do garoto e o encontra facilmente no topo de uma árvore no jardim do palácio. O príncipe implora para que o gato ensine magia imediatamente, mas Kurobane, mantendo a postura de mentor rígido, recusa o pedido, explicando que ele precisa esperar até completar os 8 anos para começar a aprender com os magos da corte. No entanto, o garoto confessa que está inspirado pela presença imponente daquele
daqueles aventureiros. Ele diz que compreendeu que a verdadeira força vem das aventuras e declara que quer se tornar um homem digno de caminhar com Kurobane. Tocado pela determinação do herdeiro, Kurobane concorda em preparar o príncipe para o futuro, mas avisa que apenas magia não basta. O garoto precisará aprender a manejar armas com a mesma precisão de garras e presas afiadas, além de adotar o linguajar rústico dos aventureiros. O primeiro capítulo dessa saga se encerra com o gato preto no topo da torre, observando a cidade, refletindo com bom humor sobre como ele acabou deixando sua floresta pacata para viver na civilização dos humanos. A história dá mais um salto temporal e vemos um jovem muito empolgado arrastando o cadáver de um urso gigante e abatido direto para dentro da cidade, acompanhado pelo seu parceiro felino de duas caudas. Esse garoto, que cresceu bastante e exala uma presença forte, chega na recepção da guilda de aventureiros perguntando qual é o preço da carcaça do monstro e pedindo para se registrar como aventureiro. A galera da guilda olha para ele com extrema desconfiança, achando bizarro um garoto tão jovem ter derrotado uma fera daquela magnitude sozinho. De volta ao castelo, é revelado que o jovem aventureiro é o próprio príncipe, de 12 anos. Ele entra no quarto exausto de cansaço e Kurobane o provoca, dizendo que o treinamento físico dele tá uma vergonha. O príncipe se defende, dizendo que o cansaço vem do esforço para fugir das jovens damas da nobreza que o perseguem querendo romance. O gato faz uma analogia genial de inteligência. Compara as jovens nobres a caçadoras selvagens, onde os rastreamentos são as fofocas e os bailes são o bote. O príncipe concorda e decide adotar essa postura para realizar a sua fuga planejada. A oportunidade para colocar a fuga em ação surge no banquete de aniversário do rei. Com o castelo lotado, a segurança está mais rígida do que nunca. Após passar o dia sendo um anfitrião impecável, o príncipe finge cansaço e pede permissão ao rei para se retirar antes dos fogos de artifício. O monarca deixa, mas quando a queima de fogos começa, a verdade vem à tona. Um guarda entra desesperado para informar que o príncipe sumiu. No quarto, encontraram apenas uma mensagem na parede. Partiu numa aventura. O rei dá risada, sabendo que aquilo era a cara do filho, e abençoa sua jornada. Quando os fogos de artifício iluminam o céu, a fuga já começou. O príncipe e o gato voam para longe do castelo em direção a um reino vizinho. Para não ser reconhecido e disfarçar sua verdadeira identidade, o jovem usa uma faca para cortar o próprio cabelo, assumindo o pseudônimo de Stan. O felino alerta que cartazes de procurados logo estarão espalhados por toda parte, então eles precisam se misturar rapidamente com os camponeses comuns. Eles decidem passar a primeira noite no meio de uma floresta escura, com Stan dormindo tranquilamente nos galhos de uma árvore, enquanto o mimado gato preto passa a noite resmungando com saudades das almofadas macias e do luxo do palácio. Na manhã seguinte, Stan tenta dar o toque final no disfarce, enterrando as roupas nobres, mas ele comete uma gafe monumental e fica apenas em trajes menores, deixando Kurobane indignado com a falta de noção do garoto de que até camponeses usam roupas. Com fome e precisando de dinheiro, resolve caçar. Ele avista um coelho fofo, mas seu orgulho de prota prefere encarar lobos. Kurobane avisa que uma matilha é perigosa. De repente, surge um urso gigante. Ignorando os avisos do gato, Stan cria um escudo de luz e enfrenta a fera. Mesmo irritado, Kurobane dispara um ataque elétrico e liquida o urso num segundo. Na guilda, eles trocam um enorme urso por uma gorda montanha de moedas. Com o bolso cheio, Stan compra roupas, equipamentos e uma adaga comum. Já no quarto da estalagem, ele comemora a nova vida livre, mas o sábio Kurobane manda aquele Uno reverso de mentor. Avisa que aquela adaga é fraca pro nível dele e que ele precisará de uma arma digna de canalizar magia, parecida com aquela espada sagrada trancada no depósito do castelo. Stan concorda com entusiasmo e os dois decidem que o próximo passo será buscar uma arma de elite. Enquanto os dois partem animados pela estrada rumo ao desconhecido, a verdade sobre a identidade deles finalmente alcança a guilda que acabaram de deixar. Os aventureiros locais, que já desconfiavam da força absurda do garoto puxando um urso com uma única mão e do gato falante, recebem o cartaz oficial de procurados. Para o choque generalizado de todos no recinto, os rostos desenhados são exatamente os dos dois viajantes misteriosos que acabaram de passar por ali. Este é apenas o início emocionante da grande e viciante saga de Stan e Kurobane pelas estradas do Sekai, onde o nosso jovem herdeiro terá que ralar muito no modo hardcore para subir de ranking, derrotar monstros e quem sabe um dia ser finalmente aclamado por todos como o lendário e supremo rei-herói. O nosso prota da vez tem um desejo insaciável de sair da aba do dragão, explorar um mundo e marcar seu próprio território onde nenhum outro gato tenha colocado as patinhas antes. Mas o dragão vermelho recusa o pedido firmemente, alertando sobre perigos mortais como humanos, ursos e feras mágicas. Só que o nosso teimoso prota se recusa a desistir, insistindo tanto que vence o dragão pelo cansaço. O dragão finalmente cede, mas impõe uma regra: colocar uma marca mágica para monitorar sua localização. O gatinho aceita, recebe o feitiço e sai correndo radiante para iniciar sua grande jornada. Com a liberdade cantando alto, o felino decide ir em direção a uma perigosa cordilheira que o dragão mencionou, sabendo que, apesar dos monstros, seria o lugar ideal para estabelecer seu império. Mas a fome bate pesado no caminho e ele percebe que só encontrou ratos sem graça pelo caminho. Focado em dar um up no cardápio com pássaros ou frutas, ele entra numa área densa de árvores. É aí que ele avista uma menina humana se esgueirando por um galho alto, apagando sua presença antes de se lançar com
uma rede para capturar um pássaro gigante, mas ela despenca direto no chão sob folhas secas. Preocupado, o gato se aproxima para checar se ela está bem. A menina se levanta sem ferimentos graves, mas se assusta tanto ao ver o gato falar que questiona se bateu a cabeça e está tendo alucinações. O felino esclarece que é normal e que toda a sua espécie sabe falar, dando aquele sermão de que a caça dela é imprudente e sugerindo que aprenda técnicas mais seguras. Ao perguntar sobre seus pais, a jovem responde com serenidade que é órfã. A garota aparece segurando o pequeno passarinho que conseguiu caçar, mas explica com desânimo que aquela presa minúscula não vai alimentar as 8 pessoas de sua casa, o que inclui 6 crianças carentes e um instrutor durão. O gatinho fica impressionado com a determinação da menina de caçar na floresta perigosa para ajudar sua família e decide dar aquela ajuda camarada usando seus instintos de caçador de elite. Em pouco tempo, o nosso prota felino mostra que é bruto na caça, abatendo várias aves com facilidade. A menina fica maravilhada e, com os olhos brilhando, começa a preparar as aves, prometendo cozinhar uma sopa deliciosa no jantar. O gato, que já estava com a barriga roncando, aceita o convite na hora. Ao chegarem na residência, que se parece com uma igrejinha rústica no campo, a molecada entra em euforia ao ver o gatinho e a montanha de carne. Sincera, a menina dá todo o crédito da caça farta ao seu parceiro felino, admitindo que só pegou um passarinho sozinha. Mas o clima alegre é interrompido pelo instrutor local, que age como uma figura paterna e dá um esporro monumental na garota. Ele expressa profunda preocupação, lembrando que ela sempre acaba se machucando nessas aventuras na floresta, e implora para que ela pare de se colocar em risco. O gatinho concorda mentalmente com o sermão, notando que a menina mentiu ao dizer que estava ilesa, já que tinha um arranhão bem visível na ponta do nariz. Passada a bronca, as crianças voltam a cercar o gato com um entusiasmo sufocante. O felino tenta manter a pose de gato adulto sério, mas entra em pânico quando um dos meninos decide puxar o seu rabo com força. Eita lasqueira! A confusão se acalma quando a garota anuncia que a sopa está pronta e chama todos para a mesa. Após uma oração, todos devoram o prato e o gato recebe uma porção especial com tempero mais suave. Ao dar a primeira mordida, o felino toma um choque gastronômico de tão sensacional que a sopa estava, percebendo que a menina é uma cozinheira brilhante. A cena muda para a hora de dormir, com as crianças fazendo carinho no gatinho branco, a quem chamam de Senhor Cat Sit, antes de irem para a cama. Após a molecada se deitar, o padre responsável pela igreja convida o gato para uma conversa particular em seus aposentos. Usando uma chave mágica, o homem abre uma porta secreta na parede que revela uma sala lotada de armas, revelando que ele próprio foi um aventureiro no passado e conhece bem a floresta da onde o gato veio. O padre deduz que o felino busca um novo território e o Senhor Cat Sit confirma tudo, contando que levou dezenas de dias apenas para convencer o tio alado, o imponente dragão imperial que os protege, a deixá-lo partir. O padre alerta sobre os perigos de atravessar as montanhas, mas o gato se recusa a desviar o caminho. No entanto, ele aceita ficar hospedado por lá uns dias para recuperar as energias, motivado pela sopa de Gale. Enquanto isso, do lado de fora, o dragão super protetor voa preocupado e o gatinho o acalma telepaticamente, garantindo que os humanos dali são confiáveis. No dia seguinte, a paz do nosso prota acaba quando ele é cercado por crianças querendo pegá-lo. No desespero de ter seu rabo puxado, ele fala em voz alta na frente de todos, deixando a garotada maravilhada ao descobrir que ele fala. Sorte dele que o padre chega bem na hora e salva o bichano, chamando todos para a aula de matemática sobre subtrações com números grandes. Livre das crianças, o gato encontra Gale, estendendo as roupas no quintal, e descobre que ela não tá na aula porque afirma já saber tudo o que precisa. Ela revela que atua como aventureira no horário escolar, pegando missões na guilda para coletar plantas e ganhar dinheiro. O gato fica desconfiado, pois já viu o quão desajeitada ela é na caça, mas Gale se defende dizendo que sabe usar magia ensinada pelo padre para se proteger. Mas a grande reviravolta cômica acontece no final, quando o gato pergunta por que ela não usa esses poderes na caça. Ela sorri e diz que só sabe usar feitiços de chamas e explosões gigantescas, deixando o gatinho totalmente perplexo e assustado. A nossa dupla chega à guilda dos aventureiros, com Gale comentando que o local é minúsculo se comparado com a guilda da enorme capital do reino, onde a realeza vive. O felino pede que ela fale baixo para não ofender ninguém. Lá dentro, o mestre da guilda pergunta se ela não deveria estar estudando, mas entrega uma missão perfeita para o seu nível. Saindo de lá, a menina explica que os outros aventureiros pegam missões bem mais cedo. O gato fica preocupado, achando que eles vão para as montanhas, mas ela diz que o serviço é ali por perto, onde se conheceram. Mesmo assim, o felino alerta que a floresta é infestada de criaturas violentas, como gafanhotos, tesouras gigantes e monstros escavadores. Logo, eles acham o alvo, uma erva medicinal que precisa ser arrancada inteira, desde as folhas até a raiz, sem nenhum arranhão, senão perde o valor. A garota reclama que dar todo esse cuidado dá muito trabalho, e o gato sugere usar magia. É aí que ela lembra o detalhe de que só sabe usar magia de explosão, o que destruiria as ervas em pedacinhos. Vendo o sofrimento da parceira, o gatinho usa seu próprio feitiço verde para extrair a planta perfeitamente, revelando que aprendeu o truque com uma senhora que colhia bulbos. Maravilhada, ela pede ajuda para coletar o resto do pedido, prometendo sopa extra de recompensa. Após encherem o saco com as ervas usando a magia verde, a tranquilidade do trabalho acaba quando 3 enormes gafanhotos tesoura aparecem, cobrindo a dupla na grama alta. Gale saca sua lança e diz pro gato que vai segurar os monstros, afirmando animada que finalmente vai mostrar o único feitiço de explosão que sabe usar. Mas antes que ela exploda tudo, um dos insetos gigantes salta ferozmente para atacar. Em um movimento de pura agilidade,
oportunidade, o gatinho branco salta na frente da garota e acerta um golpe mágico brilhante na cara do monstro, arremessando o bicho para longe no céu. Posteriormente, a garota tenta caçar criaturas mágicas usando sua magia, mas o resultado é um feitiço de explosão colossal que destrói completamente o cenário. O gato fica aterrorizado com o destrago e a repreende, pois o golpe despedaçou os monstros e inutilizou as partes valiosas que ela precisava coletar para vender. Gale explica que seu grande problema não é a falta de mana, mas sim ter poder mágico em excesso, o que a restringe a usar apenas magias de explosão. Para ajudá-la, o gato oferece ensinar feitiços exclusivos de gato. A jovem fica chocada, pois esse conhecimento é reservado apenas para a realeza e alta nobreza da capital, mas o felino garante que não há problema. O treinamento prático se mostra um sucesso absoluto logo de cara, permitindo que a menina faça caçadas com muito mais facilidade, abatendo presas inteiras sem desintegrá-las no ar. Muito grata pela ajuda do mestre peludo, ela prepara um ensopado delicioso e pede para continuar aprendendo. Percebendo como a magia facilitou a rotina, Gale decide usar sua lábia para incentivar o parceiro, comentando que se aprendesse mais feitiços práticos, a vida deles seria maravilhosa e eles poderiam ter carne na sopa todos os dias. A estratégia funciona perfeitamente. O gato fica inflamado de pura determinação e declara, cheio de energia, que vai treiná-la incansavelmente até que ela se torne uma maga de primeira classe. Ao retornarem para a vila, vemos uma misteriosa criatura alada observando a dupla de cima de um telhado. A criatura reflete sobre a atitude do felino, lembrando que o objetivo original dele era explorar e dominar terras desconhecidas, mas nota que acabou se apegando aos humanos. O ser alado conclui que talvez realmente existam humanos dignos de confiança.